Então, meus amigos, o André Luiz. Não, fica onde você achar melhor. Até que hoje eu não estou. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Você não imagina a imensa alegria de estar de volta a essa casa. Minha desculpa, faltei algumas vezes por necessidade de quem mora longe. Vocês nos pensam que é por o cavalo que eu vim escapuliu. Não. A gente acha que agora não. É porque a estrada realmente não deu, teve um acidente, depois teve uma chuva de pedra. Mas que bom. Estamos juntos. A vida nos renova, os dias se trocam para que nós possamos ter oportunidade de começar aquilo que nós deixamos parado. E quem sabe, talvez a mensagem que eu ia trazer não era ideal para aquele dia que nós íamos ouvir. E hoje achei por bem a página que a nossa irmã leu tão linda, nos diz uma coisa muito interessante: não te julgue só. Olha que coisa importante. E o título que eu trouxe é: ninguém vive só. Como nós então precisamos fazer isso? Parar, como diz também na página, diz: pare um momento, pare o seu pensamento, analise e veja qual o caminho que ele está criando, quais as portas que ele está abrindo, mas também quais as portas que ele está fechando. Você está sendo ansioso, ou você está sendo precipitado ou ocioso? Analise o que você quer e vê qual direção você tem que dar isso. Quando Jesus disse que o homem saiu a semear, somos nós esse homem. Mas primeiro veja que você está semeando dentro de você. Grande parte das vezes, o que está dentro de todos nós não estamos semeando, nós já estamos colhendo. Semeamos ontem. O reencarnar já nos diz isso. Nós estamos colhendo sementeiras de encarnações passadas e vamos replantar nesse canteiro dessa encarnação oportunidades novas, sementes mais capazes de germinar. Então hoje nós estamos reunidos para quê? Para despertar aquilo que já foi dito: desperta, ó tu que dormes. É despertar o conhecimento que temos, não para trazer só para a ponta da língua para dialogar, mas trazer para atitude, para obras. Começar a arquitetar um novo dia para todos nós. É difícil? É. Toda obra é difícil. Toda obra começa no alicerce. Então nós precisamos começar então nesse alicerce. Entender as dificuldades que temos, mas irmos superando. Se Jesus disse que todos vós sois capazes de fazer maravilha, vamos fazer a primeira maravilha em todos nós. Vamos ser egoístas nesse ponto. Vamos refazer quantas coisas lindas que estão dentro de todos nós adormecidas, que poderíamos já estar desfrutando. E esquecemos disso. Temos a grande escola da reencarnação e temos a grande escola do nosso lar. Dois lares. O lar da nossa mente e o lar onde encarnamos. Que precisam os dois andar juntos. Não adianta você estar com a mente desequilibrada e levar para dentro de casa aquilo. Não adianta você apanhar o que está dentro da sua casa e colocar dentro de você. Daqui a pouco você vai entrar numa verdadeira guerra íntima. Então, olha, trazemos raízes do ontem fixadas em nossas almas. Trazemos raízes do ontem, as tendências que nós temos. Você vê criança pequena fazendo maravilha, criança pequena fazendo barbaridade. Raízes do ontem. E essas raízes estão dentro de todos nós, que despertam na hora que elas são regadas. Se nós regamos a semente para ela criar raiz, depois que tem a raiz, ela fixa no solo e cresce, e para podar é difícil. Então, quais as raízes que existem dentro de todos nós, de pensamentos, atitudes e sentimentos negativos? Precisamos então começar a selecionar esses pensamentos, porque são eles que nos habilitam a companhias espirituais. E já foi dito que os espíritos interferem em nossas vidas, mas que eu acho que é o contrário, que nós que interferimos na vida deles buscando pelas nossas atitudes. Se na nossa encarnação nós fazemos vizinhos de acordo com as nossas tendências, nossos convites, vizinhos encarnados, imagina os desencarnados que habitam a nossa mente e que já encontramos com eles em várias esferas diferentes. E eles então nos procuram para essa parceria. Trazemos então raízes do ontem, fixadas em nossa mente, que agora, regada pelos momentos atuais, se tornam fortes e permitimos que elas sobrevivem. Regamos essas tendências. Quando Jesus disse vigiai, ele mandou vigiar a mente, mas toma conta da língua. Então esse vigiai a mente, para que nós não possamos só pensar, vigia esse teu pensamento.
Ele já está criando um caminho para você e dando acesso a todos aqueles que querem chegar ao seu pensamento. E nós nos transformamos em quê? Em instrutores desse pensamento. E regamos esses pensamentos em cada momento. E permitimos que eles vão sobrevivendo. Por que nós achamos que eles vão sobrevivendo? Estamos com esse pensamento, daqui a pouco alguém chega, até a gente diz assim, fulano atrapalhou o que eu estava pensando, pode ser até coisa desagradável. Quando ele sai, voltamos. Ele sobrevive dentro de todos nós. E o mais interessante é que durante a noite, nós vamos aonde recebemos convite. As atitudes de hoje, nossa, deixam rastros para que nós possamos encontrar convidados. E que eles deixam propostas para que nós possamos ir à noite. Por isso que é comum, dormir bem, levantei mal. A casa estava tão tranquila, que escuta a palavra, levantou até o inferno, desajuste. Onde você foi? O que você foi buscar? Se dizem, pelo que está cozinhando, você sabe, que cheirinho bom, estão cozinhando uma coisa boa aí. Imagina as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que exalam cheiros. E nós não sabemos isso. Aí atraímos esses irmãos para o nosso lado. Se nós somos trabalhadores da última hora, está na hora da gente fazer o quê? Trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Já estamos trabalhando esses irmãos, lecionando a esses irmãos um mundo diferente. É o despertar desses irmãos. Então nós perguntamos a nós mesmos como que isso nasce. Esses pensamentos negativos nascem de propostas que nos chegam, dos diálogos, dos encontros, na imprensa, e nós permitimos que eles vão tomando uma forma muito grande e ocupando tudo isso. Hoje está provado que as maiores doenças que nós temos foram trazidas pelos nossos pensamentos, pela nossa ansiedade, pela preocupação, pela essa busca de um futuro tão grande. Não, vamos fazer do futuro agora a felicidade. O outro é um plano para amanhã. Vamos viver esse momento agora. Nossa alma é sempre o núcleo de influência para as demais. Nossa alma é sempre núcleo de influência para as demais. Como nós influenciamos outros? Tudo. Nas roupas, nos hábitos, nas palavras, nos gestos. O que são as crianças? O que fazem as crianças? Reproduzem o que nós ensinamos a elas, as nossas atitudes. Você viu que tem uma coisa até muito sem educação, diz assim, quando uma criança faz coisa errada, diz assim, igual o avô dele. Já julgou o avô, coitadinho. Igual o avô dele, era assim mesmo. Olha como nós buscamos esse passado. E quando ele é inteligente, é a cara do pai. Então você vê como nós usamos isso. Não! Olha como nós temos que saber a tendência da criança e começar a podar. Mas para isso existe aquela história. Ensina aquilo que você sabe fazer. Não cobra da criança o que você não faz, senão você está dando ela a oportunidade de fazer o que ela vai dizer. Se mamãe erra, a gente tirei os pais, hein? Por que eu não posso errar também? Somos semeadores a trazer arado nas palavras. Nós trazemos arado nas palavras. Do mesmo modo que as nossas palavras podem, em nós mesmos, mexer no nosso interior, para que nós estamos ouvindo, lendo, ouvendo, possa se transformar em semente e começar a germinar, nós fazemos isso mesmo. As nossas palavras podem tirar do outro um incentivo e quebrar a esperança daquele dia. Todos nós já passamos por isso. De manhã alguém falou alguma coisa e diz, puxa vida, me estragou o dia. Como que isso nos desanima? Mas isso é porque nós esquecemos de nos vigiar. Aí que nós voltamos ao que o Mestre Jesus disse, separa joio do trigo. O que ele falou, se é joio, cabe a ele. Por que cabe a ele? A cada um segundo suas obras. Cabe a ele. Pega o trigo e lembra, ele está num quadro que precisa muito mais do meu entendimento do que o perdão, do que ele se torna meu mestre. Aí nós vamos notar como tudo isso vai modificando. Quantas coisas nós colhemos dos gestos, das obras, das atitudes, e que são sementes para serem plantadas em nosso canteiro. Jesus disse, um homem saiu a semear. Ele não disse qual homem. Todos nós saímos a semear. Qual a semente que nós vamos levar para amanhã? É parte de qual fruto? Se nós sabemos o fruto que queremos, temos que começar a semear tudo isso. É difícil? É. Por isso que ele deu aquele exemplo, a semente que é à beira do caminho, que é na terra árida, em vários lugares. São irmãos que nós vamos encontrar. E não só irmãos que nós vamos encontrar.
São espaços dentro de todos nós que vamos encontrar. Reconciliar com os nossos sentimentos, ferido pelos outros, é difícil. Não vamos negar isso. Quando alguém nos fere, é difícil. Mas precisamos começar a trabalhar isso. Nós estamos num plano de prova e expiação para entender que nós temos falhas e virtudes. Canetas que escrevemos no passado, escrevemos, mas temos borracha para apagar esse passado. Agora no presente, é uma grande verdade. É difícil? É. Por isso que ele disse, a cada um segundo suas obras. Pelo modo que você vai se reformando, tudo ao seu redor vai se transformando. É difícil? É rápido? Não. Todo o processo de evolução é lento. Desde que começamos a andar, desde que começamos a alfabetizar, desde que começamos a nos relacionar com alguém. Mas precisamos de ser perseverantes. A verdade é que nós ainda não somos perseverantes. Somos afoitos. Queremos resultado rápido. Não. O resultado tem que vir lento para que possa ter raiz. A árvore grande que vemos nasceu de uma semente e teve que ter raiz para ficar daquele modo. Então nós precisamos começar a lembrar de tudo isso. Palavras na nossa mente já percorreram o caminho com os sentimentos. Palavras nas nossas mentes já percorreram o caminho com os nossos sentimentos. É aquela história, ele não podia falar isso, né? Aí guardamos aquilo. Olha a resposta, vou trocar, olha a resposta que ela me deu. Não, a resposta que ela te deu era pelo modo como ela estava sendo assistida e pelo modo como ela procurou no seu interior aquele momento, que geralmente está relacionado com outros momentos. Então, nessa hora é que nós precisamos começar a nos vigiar. Palavras na mente já percorreram o caminho, já germinaram, e são oferecidas essas palavras, esses momentos, aos distraídos, mas também deixaram rastro para trazerem outros caminhantes ao nosso caminho. Toda vez que pensamos, nos relacionamos com outros pensamentos, e nos trazem esses mesmos reflexos. Quantas dores nós sentimos que é imaginário, que é fatos, que às vezes guardamos em nosso pensamento, ou permitimos que esse sintoma nos chegasse. Então, dentro de todos nós, por isso Jesus disse, sois médicos de tua alma. Médico por quê? Porque você pode curar. E médico por quê? Você sabe onde está o que você precisa tratar. E tem o remédio. Essa é a grande verdade. O mais difícil é o remédio do entendimento. Você aceitar que você precisa viver a receita que você tem. Você tem a receita? É difícil? É. O remédio é amargo? É. Nós temos muita preocupação. Um dia que a gente se preocupar mais em tratar o espírito do que a matéria, nós vamos ter momentos bem diferentes. O dia que a gente se tornar vaidoso com o espírito, como é vaidoso com a matéria, vamos dar ao nosso espírito tudo de melhor. Precisamos lembrar de que eterno é o espírito. A matéria é esse envelope bendito que Deus nos deu para guardar um relatório que se chama espírito. E que é desfolhado não só por nós, mas por aqueles com os quais convivemos. Eles que desfolham para mostrar quem nós somos nesse instante em que nos chega alguma proposta. Nossos atos possuem linguagem positivas e negativas. Olha que preocupação. Nossos atos possuem linguagem positiva e negativa. Faça para que eu te conheça, fala para que eu saiba quem você é. Olha o cuidado que nós temos que ter com os nossos atos, porque eles refletem quem nós somos, aonde estamos. Não encarnados, mas principalmente em desencarnados. Então nós temos que lembrar de que nós somos caminhantes, levando aos outros as oportunidades de esclarecerem, deixando rastro. Então é aquela história, veja onde caminha, que eu sei em que direção você vem. Veja o que você pensa, e eu sei quais são essas suas companhias. Acordar o que dorme, mas sabendo despertar um novo tempo, mas cultivar a espera sem buscar colheita rápida. Todos nós queremos colheita rápida. No mundo inteiro, até no lado material, nós queremos colheita rápida. Em tudo. Agora nós viemos à casa espírita e dizemos assim, não melhorei nada. Casa espírita é lugar de buscar receita médica. É igual hospital e casa de saúde. Você pega a receita e o remédio está dentro de você, porque não é um remédio que compra em vidro, é um remédio manipulado.
Esse que é o problema. Muita gente diz assim, não, remédio manipulado não. A casa espírita te dá a receita. E o remédio é manipulado. Você vai pegar a receita médica e vai manipulando esse remédio. Hoje eu perdoo, amanhã eu brigo, amanhã eu volto a tomar o remédio, hoje eu aceito, amanhã eu não aguento ela, e vai tomando o remédio. Essa é a medida. Para acostumar com a ferramenta, tem que fazer calo na mão. Depois faz as tarefas. Então, quando a gente sai da casa espírita, diz assim, tudo que eu vi lá não me ajudou em nada. Você não usou o medicamento que está dentro de você. Então, nós somos responsáveis por isso que fazemos. Com o que nós fazemos, imprimimos em nós e no outro um pouco de nós. Por que os Espíritos nos procuram? Porque somos capazes. Nos trazem tarefas boas e não boas, porque nós somos capazes. Ninguém pode oferecer ao outro uma coisa que o outro não vai ter acesso. Para que você não venha culpar por que isso acontece só comigo. Lembrando ainda que nós trazemos de encarnações passadas oportunidades e que a espiritualidade nos deu esse crédito para que nós possamos encarnar. Olha que coisa difícil, a oportunidade de reencarnar, como que nós precisamos de uma pleira de espíritos que se propõem a nos ajudar e nos inspirar. E nós ainda passamos por espíritos ociosos. Olhares fazem obras, silêncio fala de cautela. Olha como a própria matéria nossa nos ensina. Nós às vezes dizemos assim, fulano me conquistou com um olhar. Interessante nós dizemos isso, estou apaixonado. Outro diz assim, viu o modo que ele me olhou? Ele queria me matar. Olha a energia que existe no olhar. Até diz que a pessoa olhou a flor e a flor murchou. Aí um cara diz assim, se eu conhecer esse cara, mandava olhar meu inimigo. Então você vê como é um negócio interessante. Então você vê o olhar, a importância do olhar. E veja isso, o silêncio, a força que tem o silêncio. Quando alguém falar alguma coisa, ou quando você discutir com alguém alguma coisa, e ele fizer silêncio, olhe para ele. Você não sabe do que ele é capaz e quais as energias que estão andando na mente desse nosso irmão. Saber esperar, mas não esquecer de continuar regando a semente. Nós fizemos isso muitas vezes em quê? Em promessas e orando assim, orar 3 orações por dia, esperando o que nós não fazíamos. A melhor maneira de você fazer uma promessa é agir. Mas nós ficamos habituados a isso. Vou acender uma vela que isso vai acontecer. Acenda a vela, mas vai trabalhar. Essa é a grande verdade. Não, isso vai cair do céu. Não vai cair do céu, não. Aprenda. Então a doutrina espírita te ensina isso. Buscai. Busca dentro de você o que você quer. E se não vem no momento, é porque precisa ainda cuidar dessa espera ainda mais. O que crias se torna parte de você. É o digas com quem anda e direito é capaz de fazer. Veja o que está criando em tua mente, qual a proporção que aquilo vai crescer e onde ele está deixando raízes e jogando semente. Que esse homem que saiu a caminhar, um dia vai voltar nesse mesmo trilho que ele passou. Essa é a verdade, nós esquecemos. Olha isso. Jesus, com o gesto das mãos, curou leprosos. Pilatos, com os gestos da mão, a sua condenação. Olha, a mesma coisa, o mesmo gesto. Jesus, com as mãos, curou os leprosos. Pilatos, com as mãos, criou a condenação. Como estamos usando os nossos gestos? Do olhar, da palavra, do modo de caminhar, do modo de se conduzir, onde você está. Cuidado, que opiniões que damos ficam imprimidas no nosso espírito e criam caminhos. É muito melhor você analisar o que está falando para depois não ter que receber o reflexo de tudo isso. Nossas palavras atuam à distância. Nossas palavras atuam à distância. Tem até um lado romântico. É que eu te amo. Você fica tão engraçado. Toda vez que você vê alguém falar que te amo, você diz assim, já ouvi isso. Mas também quando alguém te ofende, você diz, já ouvi isso. Olha como nossas palavras à distância nos alcançam, as palavras que nós ouvimos, como ficam arquivadas dentro de todos nós. Quantas palavras alguém nos falou num momento difícil e abriu uma porta para todos nós. Quantos gestos num momento tão difícil e nos trouxe uma esperança. Olha como nós somos capazes de fazer isso. O que acontece é que nós não abrimos dentro de todos nós a porta onde está guardada a capacidade que temos.
Nós ficamos muito decorados. Ah, coitadinho, não. Somos capazes de rever as páginas do ontem, trocando a pontuação desse texto que está escrito, para que possamos então modificar o nosso modo de ver. O som das palavras traz e cria sentimento, cura ou adoece. O que fazia as palavras do mestre? Curava. O que fazem as nossas palavras, às vezes, pela vigilância? Adoecem. Adoecem e nos adoecem. Por quê? É dando que se recebe. Vamos então nos tornar mais vigilantes e analisar o porquê de eu falar essa palavra agora. Vamos medir as palavras que nós vamos falar e, principalmente, se os seus sentimentos não estiverem coordenados, não diga as palavras que o momento está te cobrando. Senão você vai fazer aquela caridade sem ter o melhor sentimento e vai falar aquela palavra negativa para atrofiar o caminho que o outro estava idealizando. A prece percorre caminhos, o ódio deixa rastro para voltar. A prece percorre caminho e o ódio deixa rastro para voltar. Como a nossa prece tem alcance. Quantos momentos nossos de repente nos chega uma inspiração naquele instante que nós nos achávamos tão só, tão jogado, e brota aquilo dentro de todos nós. Preces de longe que nos alcançaram. Alguém nos retornando o que nós já fizemos um dia, porque deixamos caminho. Toda vez que oramos para alguém, ou que temos alguma boa atitude para alguém, o socorremos de algum modo, seja com pão ou com prece, com agasalho ou com alguma coisa, deixamos nesse percurso um rastro de luz. E um dia, ele nos retornará esse rastro de luz. Aí vamos dizer, por aquele que nós ajudamos? Pode, mas pode ser principalmente por aqueles que amam aqueles que nós ajudamos. Essa é uma grande verdade. O mundo espiritual, aqueles que amam os que estão encarnados, nos trazem essa recompensa. Do mesmo modo que os nossos pensamentos negativos, ao voltarem de algum diálogo não muito digno, deixam rastros. E somos achados naquele instante. Nós sabemos isso onde nós moramos. Se isso que foi falado foi com fulano, você ia ver o que ele ia fazer. Esse ia fazer tem dois jeitos, de acordo com a atitude e o coração dele. Não podemos negar de que no mundo espiritual, os desencarnados, que estão no mesmo nível que todos nós, têm as mesmas atitudes que nós temos. E querem compartilhar nesse momento. Essa é uma grande verdade que nós precisamos tomar cuidado. O que pensa são palavras mudas, sejam de fé ou de medo. Já traçaram o início de um percurso que você criou. Pensar já é criar um percurso. Onde vai o que eu estou pensando? Quem vai trazer? Vigiai. Veja quais asas está dando seu pensamento, para que depois você não tenha dificuldade em trazê-lo de volta. Por isso que nós temos o hábito de, às vezes, encontrar com determinados grupos ou pessoas que conversam o mesmo assunto. Nós nos escravizamos de determinado assunto e nos prendemos isso. Por isso que tem uma brincadeira que eles dizem, que não tem nada mais chato, ficamos chatos conversando com outro chato, coisa chata, viva uma chatice. Eles nos servem para conversar e fica nisso, renovando aquela mesma coisa que você... Não, para, gente, isso é roupa lavada. Vamos então lembrar de que precisamos modificar essas atitudes. Por isso que foi dito, fala para que eu conheça e sei do que você é capaz de fazer. Vamos lembrar disso. Tem dentro de ti, todos nós, um vulcão adormecido, mas também uma fonte linda sem ser usada. Tens dentro de ti um vulcão adormecido, mas também uma fonte linda sem ser usada. E temos. É aquela história, não cutuca não que eu brigo. É o vulcão. Botou lenha, esse assunto botou lenha na fogueira. E do mesmo modo temos em todos nós uma fonte linda usada. Nunca pensei que fulano fizesse uma coisa boa dessa. Olha que coisa linda. Nunca pensei que fulano... Então nós temos essa fonte dentro de todos nós e esquecemos de utilizar essa fonte. Por quê? Porque não temos o hábito de ir a essa fonte. Por que nós não temos o hábito de ir a essa fonte? Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Nós achamos associados uns aos outros. Por quê?
Estamos num plano de prova e expiação. Por certo, se viemos para aqui, tivemos no mesmo plano. Um aluno que está em segundo ano em qualquer ginásio aí fora, está no mesmo nível. Então veja, por que nós estamos associados uns aos outros, em atitude e pensamento? Porque com a multidão grita uma coisa, associação de pensamento. Aí é hora de você analisar o que você está criando ao seu redor. Isso prova as reencarnações passadas. São porções do ontem que ainda sobrevivem em nossas afinidades. Partes e pedaços que um dia estiveram em um todo. Partes e pedaços que um dia estiveram em um todo. Veja que nós estamos em 2019. Quantas encarnações tivemos só nesse ano de 2000? Nós não sabemos. Se nós já viemos desde o Cristo, será que no dia que mandaram a gente gritar Cristo ou Barrabás, quem nós gritamos? É muito fácil descobrir quem nós gritamos. Quando alguém nos disser alguém para que nós possamos julgar, veja que nós julgamos. Com as palavras que você vai dizer a ele, manda ele tomar banho, ele não liga. De que lado nós julgamos? Ou perdoa, dê uma oportunidade a ele. Aí nós sabemos se nós gritamos Cristo ou que gritamos Barrabás. Atitudes do hoje são avalizadas pelo nosso ontem. Atitudes do hoje são avalizadas pelo nosso ontem. Por que tenho essa atitude? Porque já fiz várias vezes. O meu pensamento negativo, onde eu convivi, grandes atitudes como essa, eu dei opinião, então sou avalizado por isso. E os Espíritos nos procuram por isso, pelo que nós permitimos. O tempo às vezes só carrega o passado, mas as obras, atitudes, ficam grampeadas no Espírito, aguardando as novas oportunidades para renascerem ou morrerem. Nós dizemos assim, deixa o tempo passar que carrega isso. Não deixa o tempo passar que carrega isso. Não. Você que tem que começar a iniciar um novo caminho para o seu futuro, para o seu presente. Porque o passado vai demorar longo tempo em todos nós. Primeiro, para que nós possamos nos tornar exemplo do homem velho que se modificou. Quando alguém falar aquilo que te ferir e você não ferir mais, você está lecionando o outro, o quanto ele é capaz também de superar. Se nós queremos o que o outro tem, por que não querer o equilíbrio que o outro tem? Toda vez que alguém te jogar uma pedra, lembra, não revide, para que você possa servir de exemplo para aqueles outros. O Mestre veio para nos servir de exemplos. Não crucificamos mais o Cristo, mas também não nos ajudamos mais a ser o sirineu do próximo. Nós não crucificamos mais o Cristo, mas também não somos sirineu do próximo. Sempre nós ajudamos alguém, se passar 3 vezes, assim, pronto, também não mão, veja, né? 3 vezes que veio fazer isso? Não. Jesus disse 77 vezes. Está certo? Que tem momento que eles nos cercam, em que nós estamos apressados por algum fazer. Mas nem por isso podemos fugir tão rapidamente. Se você sair da presença dele, eleve os seus pensamentos, que é mais importante, talvez, do que da presença que você estivesse ao lado dele. Porque você podia falar alguma coisa que ia desagradar. Assim, use o seu pensamento em forma de luz, indo ao encontro dele, onde você não pôde, naquele instante, dar o que você diz que era devida atenção. As palavras vão curar. A invigilância daí vai fugir das cicatrizes e elas podem se abrir. As palavras vão curar, mas a invigilância ainda vai fugir das cicatrizes e elas podem abrir. Quantas vezes voltamos ao mesmo diálogo que permitimos? Quantas vezes olhamos alguém que nos feriu e relembramos? Não. É difícil? É. Quantas vezes a roupa precisa ir à máquina para apagar uma nódoa? Mas nem por isso precisamos deixar de usar aquela roupa. É uma coisa interessante. Eu não preciso me afastar dele. Se eu tiver uma coisa errada com ele, eu posso conviver com ele, mudando o meu modo de pensar. Até ir apagando tudo aquilo de que antes tinha uma proporção muito maior. Não é fugindo do que você precisa acertar que você vai modificar o seu pensamento. Não, mas também não é dando os braços e andando junto. Mas primeiro, educando o seu pensamento para que já possa começar a refletir em você e nele um modo de acerto. O som das nossas atitudes amostram palavras e ações que podem ressurgir, feito eco que a montanha guarda dos gritos e da revolta. Esquecemos as palavras, mas guardamos as atitudes.
As pessoas nos falam, esquecemos as palavras, mas as atitudes que essas palavras nos criam verdadeiras cicatrizes. Lembramos disso com a facilidade muito grande quando fatos dos nossos irmãos nos são revelados. Hoje vai mostrar o que ainda somos quando o momento de agora chegar. Hoje vai mostrar o que ainda somos quando o momento chegar. Levantamos bem, aparece alguma coisa, você tem aquela surpresa e diz: eu não pensei que eu fosse capaz de voltar a ter essas mesmas atitudes. Por isso que foi dito: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Quando alguém errar, pede disponibilidade, que lhe crie uma nova chance para que ele possa voltar a esse caminho do acerto e lembrar: dentro de mim existem todas as condições daquilo que o mestre diz: levanta e segue. Quando o mestre diz levanta e segue, é sair de quê? Sai dos seus remorsos, sai das suas preocupações, dos seus milindros e caminha. Quantas vezes nós nos milindramos por coisas que às vezes nem têm grandes raízes? Por quê? Pelo hábito da vigilância, de achar de que aquilo que foi dito tinha um conteúdo de mexer ou no nosso passado ou atrapalhar o nosso futuro. Não. Tudo que nos chega é que a vida nos leciona a cada momento. Hoje vai mostrar o que ainda somos quando o momento do agora chegar, trazido pelas ações e reações de nossos semelhantes. Olha, quando as ações e reações do nosso semelhante nos cobram isso, eles nos lecionam. Que seríamos de nós se ficássemos isolados? E eu viver com quem? Com quem o repartir que conhecemos? Com quem ia ter alguém que pudesse nos trazer teste de conhecimento? Não. Veja que Jesus caminhou com todos, lecionando para que os outros pudessem passar para os outros os ensinamentos. E nós precisamos passar para os outros esses nossos sentimentos. Existem ainda sepulcros lindos, caiados por fora, e cheios de coisas que ontem ainda guarda e não apagou em nós. Existe. É a hora que nós queremos esconder as verdades e não querendo permitir que ela venha à tona. Quando alguém lhe trouxer uma palavra de alerta, não se esconde atrás de um túmulo maquiado. Não se ofenda com ele. Permita de que aquilo que ele está te mostrando seja o início de uma nova caminhada. Ele está despertando em você o que talvez aqueles com os quais você caminha não trouxe para você esse esclarecimento. É preciso saber, portanto, que espécie de forças estamos projetando naqueles que nos cercam e em nós. Quais são os nossos pensamentos? Quais são as vibrações dessas palavras que eu estou usando? Está ficando em mim. Toda vez que falamos alguma coisa, imprimimos em nós mesmos o efeito dessas palavras. Ou esquecemos que Jesus curou por palavras e por gestos. Olha a responsabilidade que nós temos. Jesus curou por palavras e por seus gestos. Veja quais os gestos que nós estamos usando, onde nós estamos usando as nossas palavras e o que nós queremos fazer com essas palavras, para que nós possamos então criar um caminho onde podemos trilhar melhor na manhã. Ou esquecemos que nós somos espíritos reencarnados rumo ao amanhã. Hoje é um estágio onde as vidas que estão ao nosso redor nos ensinam e nos lecionam coisas que precisamos aprender. Dicas com quem andas, sandália para os pés, vigilância para a mente e alerta para o espírito. Dicas com quem andas, sandálias para os pés, conhecimento, atitude e equilíbrio. Vigilância do que nos chega à mente e alerta para o que o nosso espírito traz de encarnações passadas. O que deixamos para criar caminhos para que possamos ser encontrados? O que nós deixamos para criar caminhos para que possamos ser encontrados? O que nós deixamos? Se o caçador acha o animal pelo rastro, o cão acha o animal pelo faro, o que nós, encarnados, seres humanos, deixamos de caminho para serem encontrados? O que nós deixamos de caminho? Qual o percurso que fazemos com o pensamento, com a atitude, com o que ensinamos? Porque aquilo que você imprime no outro, você cria um caminho para que ele te procura. Lá na roça, então, lá onde eu moro,
Então me diz assim, procura fulano que ele faz isso, então não sabe. Aí eu quero saber o que aconteceu à noite, procura o varredor de rua, então, que ele sabe. Tudo que as pessoas... Então, o que nós deixamos do nosso caminho para que os outros possam nos encontrar? Como somos encontrados? Olha, obras, palavras, atitudes contam quem nós somos e o que deixamos no nosso caminho. O que levas em tua alma é o caminho para ser encontrado, e o que traz são percursos que fizeste. O que leva em tua alma é o caminho para ser encontrado, e o que traz são percursos que fizeste. O nosso dia a dia nos mostra qual o caminho que fizemos, para que possamos então ser encontrados por aqueles outros que estão no mesmo caminho, encarnados e desencarnados. O que buscais com o que levas? Temos que nos perguntar muito isso. O que buscais com o que levas? Com as atitudes, com as palavras, com as ações, com as famosas opiniões, que não existe uma coisa que nós mais gostamos é de dar opinião. O que nós levamos? O que nós buscamos com as opiniões que criamos? Amigos, inimigos, boatos, notícias, desfazemos alegria, criamos tormentas, adoecemos ou curamos os nossos irmãos? Veja se é dando que se recebe, analise o que você faz. Faça sempre essa pergunta, pois ninguém vai à fonte buscar brasa e ninguém vai ao fogo buscar água. O que você está levando vai criar o quê? Qual o modo de despertar que você está levando para esse irmão? Veja isso. O início das horas são sempre as mesmas. O segundo, o início da caminhada são passos. A luz pode nascer do acender de uma vela, o amor de uma carta, o pagamento de um recibo e o novo agora de um meditar, de uma reflexão e de um novo modo de entender. Tudo pode modificar em um instante. E o momento de agora pode nascer de quê? De um simples meditar, de uma reflexão. Renovar o nosso eu. É difícil? Sempre eu digo isso. É, mas tem que iniciar essa nova caminhada. O ontem só é página virada quando mudamos as nossas atitudes. O ontem só é página virada quando mudamos as nossas atitudes. E o amanhã só chegará após ultrapassar a noite que tivemos. Se nós queremos um hoje melhor, vamos analisar o que fizemos no ontem e os resultados que estamos tendo hoje. Lembra sempre de que cicatrizes são marcas de tombos que já tivemos. Então veja, o que eu carrego hoje vem da onde? Onde passei que deixei tudo isso. E lembra de que amanhã só chegará. Não amanhã só de mudar o calendário. O amanhã é nosso. Não adianta o dia renascer, você não criar um novo tempo na sua alma. Um novo amanhecer dentro de você. Por isso que é dito, minha vida parece uma noite. Não. Faça renascer em você um novo tempo, conquistando esse espaço que você permitiu ser ocupado por ervas daninhas. Veja o que projeta em você e entenderá o porquê que já foi dito. Um homem saiu a semear. Veja o que você projeta em você. Não projeta amargura, tristeza. Não. Não permita que coisas mínimas te tirem do equilíbrio. Aquilo que você quer não chegou, ou aquilo que você tem não está satisfeito. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem, por menor que seja. É um início. Se ele diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer maravilha, o pouco que você tem é o grande início. Essa é a grande verdade. Mas nós ainda achamos que não. Vocês notaram que nós vamos ao médico e fala assim, toma esse comprimidinho. Você fala, esse comprimidinho. Você fala, toma de 10 em 10 horas. Eu falei, 10 horas. Não. Você mandar tomar de 2 em 2 horas, você já fez efeito. Não. O processo é lento. O calendário é lento. Os dias vêm de minutos e de segundos. Então, passo até a gente começar a andar. Quais foram os nossos passos? Tropeçamos, caímos, ralamos o joelho, aprendemos a andar, demos a mão, engatinhando. Então, nós estamos encarnados, a grande verdade é essa, engatinhando no conhecimento. Porque quando estivermos de pé e caminhando, estaremos em outro plano. Sem dúvida, podemos ter certeza disso. Nossa conduta é um livro aberto para os Espíritos. Nossa conduta é um livro aberto para os Espíritos. Os homens se conhecem pela aparência, palavras, atitude e posição social
e aqui é bens. Conhecemos todo mundo por isso, vemos a casa, mora fulano, conhecemos tudo isso. Os espíritos nos conhecem pelos projetos de nossos pensamentos. Os espíritos nos conhecem pelos projetos de nossos pensamentos. Olha que perigo, os projetos de nosso pensamento. Do mesmo modo que nós ficamos fazendo o esboço de qualquer texto, a espiritualidade sabe isso através dos nossos pensamentos. Criamos isso. Arquitetamos em nossa mente. Os espíritos nos conhecem pelos projetos de nossos pensamentos. Ontem, condutas mentais e diálogos mútuos. Quantos diálogos mútuos nós temos, que depois às vezes surgem palavras e atitudes que ferem aqueles que nós não queríamos. O que fazes, cria caminho a percorrer e deixa marcas para que outros possam caminhar. O que fazes, cria caminho a percorrer e deixa marcas para que outros possam caminhar. Através dos nossos passos em palavras, em atitudes, em rastros mesmo, deixamos caminho para que outros possam seguir. Que possamos então deixar os melhores caminhos para que outros possam seguir onde nós passamos. E que se transformem em semeadores, levando fruto que nós temos a Ele, dos nossos conhecimentos. O que semeias então com a tua atitude? Pensar é iniciar uma conduta silenciosa. Pensar é iniciar uma conduta silenciosa, mas com grande capacidade de se transformar em caminho, ação e obra. Olha como o pensamento nos atiça, porque a gente diz assim, estou com pensamento, já estamos só de dia. E esse pensamento não foge da minha cabeça, porque nós estamos alimentando. E ele cria parceria com irmãos desencarnados, e por que não dizer encarnados, que se associaram a todos nós. Eu dou sempre esse exemplo. Hoje, com o celular, nós podemos notar quantas vidas estão ao nosso redor num simples toque. Quantas vidas estão ao nosso redor num simples toque. Quantas informações podemos colher e passar num simples toque de um número, porque os outros são quase todos iguais, só muda o último. Veja então a sua atitude, como ela entra em sintonia com uma série de coisas. A qual espaço que ela vai, a quem você liga. E aí você diz assim, a espiritualidade também passa trote. Por que você permite? Quantas coisas nós temos que é ilusão e são trote desses nossos irmãos desencarnados. Gestos pequenos podem se transformarem em início de abismo ou uma porta. Gestos pequenos podem se transformar em abismo ou início de uma porta. É aquela palavra que alguém falou e te feriu. É aquele pequeno conselho que alguém te deu e abriu os seus olhos para esse mundo que você não estava vendo. Cada dia emitimos sugestões para o bem e para o mal. Faça a você essa pergunta. Qual é o caminho que a minha atitude está indicando? Qual é o caminho que a minha atitude está indicando para mim e para aqueles com os quais eu estou convivendo e para onde vai tudo isso levado por encarnados e desencarnados? Um homem saiu a semear, mas sabia separar as sementes e oferecer as melhores sementes. Será que nós já sabemos separar e oferecer as melhores sementes? Separar as sementes não só aquelas que você oferece, mas principalmente aquelas que você recebe. Eu já contei isso aqui tantas vezes, mas vou contar outra vez. Eu adoro contar isso. Quando eu vim fazer estudo, que eu não faço palestra aqui há muito tempo, o grande medo que eu tinha de tomar água é que na hora que eu fosse tomar água e voltasse, eu esqueci o que estava falando. Já tomei água e eu esqueci. Olha como nós melhoramos. Uma parte de fermento leva da massa toda. Olha o que Jesus disse. O que é esse fermento? Tuas palavras, teus gestos, tuas atitudes, onde quer que você esteja. Olha a responsabilidade que temos com isso. Por isso que Jesus disse, ninguém está só. Quando Jesus diz ninguém está só, nós achamos que ele estava do nosso lado. É muito cartaz, né? Ninguém está só. Não. Veja quais são as suas companhias. Veja quem está ao seu lado. Quais as afinidades que você tem para ter aqueles irmãos ao seu lado e você esqueceu. Vou contar outra coisa aqui que eu contei. Adoro contar isso. Se eu contei, já repeti. Tem tanta coisa repetitiva que é boa, né? Olha, tem uma coisa que eu vou pedir você para repetir no final.
aquela poesia psicografada de Cecília Meirelles. Você sabia ser psicografada? Coitada da Cecília. O que eu já contei aqui que eu adoro é que eu fui fazer um estudo num centro pequenininho, isso é bom mesmo. E eu tenho uma esposa e tenho uma filha. Então, todo mundo que tem uma esposa e tem uma filha vai falar que isso é verdade. Vocês já saíram de casa com esposa e filho e você diz que está esperando elas no carro, elas vão se arrumar? Jesus, é o negócio mais difícil, é mais fácil acertar na quina da loteria. Aí elas começam a conversar e a esposa, não querendo despedir, toda grávida, diz assim, meu bem, chegou de meu bem para pagar, né, para tapar. Meu bem, não fica afobado, você foi sempre afobado assim. Aí a filha pergunta à mãe, é verdade? Nosso casamento, ele chegou meia hora no altar. Já está doido para voltar, meia hora no altar. Tá? Aí elas abrem a porta do banheiro e começam a se maquiar, você vê que a porta está aberta, que a gente não sai. Isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Gente, pelo amor de Deus, eu vou chegar atrasado no estudo. E o papai é muito afobado. Aí eu peguei o estudo assim, entrei no carro e falei, vou sentar aqui atrás para não me atrasar na hora de descer. Aí elas vieram, aí vou fazer o estudo. O lugar que eu vou fazer o estudo é um lugar pequeno, uma casa pequenininha. E sempre que você vai a algum lugar fazer estudo, as pessoas acham que a casa cheia é muito bom. Não, ao contrário, para botar o orador nervoso. Então, convidaram nesse lugar, tinha 9 pessoas. E na frente tinha uma senhora com um garotinho de 9 a 10 anos, que escolheu todo mundo para agradar. E eu vi que aquela senhora, aquele garotinho, não tinha nada, então tendo espírito. E sentaram na frente, eu comecei a falar, e o garotinho, tadinho, doido para dormir, ameaçava cochilar, a mãe dava uma cotovelada nele, assim, não dorme não. Ele estava me incomodando. Lá para as tantas, eu notei quando eu peguei o estudo, que eu olhei assim, eu peguei o estudo e peguei um pedaço do bloco de chamequim. Eu saí, botei aí, parei e fiquei assim. E perdi a página, fiquei procurando. Ele olhou para a mãe e disse, mãe, é para o quê? Se esse homem lê isso tudo, eu durmo. Ele foi para dormir umas 40 páginas. Eu falei, fica quietinho, o Titi está perdido, mas já vai se achar. Então, vocês não se preocupem, que eu virei só uma página, não trouxe o chamequim. Fica espírito de alegria. Você vê que Jesus é tão bem-humorado. Todos nós falamos uma coisa interessante. Você está no lugar de assim, o pessoal é muito bom, mas os filhos dele não tem educação, né? Não para de correr. Todos nós falamos isso em qualquer lugar que vamos. Você vê que Jesus falando, as crianças correndo, foram falar com ele assim, deixa aí vir minhas criancinhas. Olha que humor. Todos nós mandamos, pela você não tem mãe não? E sem microfone, né? Nós falamos, pelo amor de Deus, né? Eu estou para ajudar, né? Podia, não, deixa aí vir minhas criancinhas. E o primeiro milagre dele foi transformar a água em vinho. Pois é, você pensou? E o pessoal não ficou bêbado. Esse foi o segundo milagre. Se Gilson fala que vai transformar a água em vinho, que vai dar de gente, ó, vai ter 2 reuniões por noite. Vamos reacender o nosso ânimo pela vida, pelas coisas, pelas conquistas que já tivemos e pelos que amamos. Vamos renovar essa alegria. Vamos voltar para casa agora e vamos agradecer tudo que nós temos. Tem uma casa para chegar, alguém que nos espera, que vem nos trazer às vezes um problema para mostrar como nós somos felizes. É uma lei de comparação. Se o seu problema maior, é grande, imagina do outro. Uma coisa, o problema é de acordo com o modo de administrar. Vamos incluir na nossa agenda mental uma prioridade, ser feliz. Adiando os pensamentos que nos ferem, nos atrofiam as buscas, os instantes, e vamos dar mais atenção aos pensamentos que estavam tímidos por serem substituídos, menosprezados, sem serem usados. Como nós esquecemos de usar esses pensamentos pequenos, menosprezando, substituindo. Não. Uma pequena coisa tem o mesmo valor que a outra. É o modo de dar. Nada é tão importante quanto o modo de dar. Por menor que seja a coisa. Lembra? O medo fecha a janela da mente e distorce a realidade. Faz o pequeno ser grande. Mas a coragem faz a semente muda, virar árvore, crescer, ocupando seu espaço e criando frutos. A semente muda não é a muda, é a semente silenciosa. Ouvir o que o outro falou sem ferir. Ouvir o que o outro tentou me ofender sem dar a ele o resultado que ele queria. Arregue sua coragem e a vitória germinará. Bota o medo para a coragem crescer. Vamos botar o medo.
Vamos nos comparar sempre com os vitoriosos. Não vamos comparar com aqueles caídos. Mas analisa qual o caminho que você quer. Nem tudo cabe no mesmo espaço. Veja o que você está buscando e onde você vai colocar. Colha já na mente a fartura do que imagina colher. E vai sentir-te alimentado e está se alimentando para sustentar a sua busca. O que faz o tempo seguir são os minutos que não param, apesar de saberem que se não se unirem, não criarão mais horas. Os minutos, o que faz o tempo seguir são os minutos que não param. E nós às vezes paramos. Tive uma iniciativa, não vou mais não. Fui lá fazer um teste, não fiz mais nada. Essa não é minha praia. Acho interessante. Não. Quem sabe que não está ali a grande oportunidade de você seguir. O mar são gotas unidas. Constelação são estrelas juntas. E sentimentos nobres que se unem, viram e criam amor. Reacenda seus sonhos, pois soprando a brasa quando queremos, ela apaga. Soprando a brasa quando queremos, ela acende. Olha, quando nós sopramos a brasa, ela apaga. Quando queremos, ela acende. E esquecemos de fazer isso dentro de todos nós, quando buscamos o nosso ideal, iniciando alguma coisa, nos reconciliar, uma mudança, um emprego, alguma coisa dentro de todos nós. Procure sua sombra e leve ela à sua luz, o entendimento. Conversa, por que eu tenho esse sentimento? Porque eu permitir que esse sentimento cobrisse a luz do meu entendimento. Procure seus problemas e leve ele à solução que podes tomar. Às vezes, temos um problema porque não queremos administrar a solução que temos. O tempo não para. O tempo não espera o ontem voltar, mas acompanha o amanhã para que possa se encontrar com o seu futuro. Ficar parado é ficar no ontem. Então não vamos ficar parados, vamos fazer o que hoje a página já nos inicia. Ninguém vive só. E como leu a nossa irmã, Jesus nos disse, vinde a mim. Vinde a mim é apanhe o teu conhecimento e caminhe com ele nos seus dias, e eu jamais vos deixarei só. A grande verdade é que dentro de todos nós existe uma fonte viva que nós esquecemos às vezes de buscar a água da sabedoria dentro dela. Muita paz, e agradecer o silêncio e a paciência de vocês. E a poesia? Você quer? A poesia. E a poesia? Vocês querem a poesia? Querem. Gente, essa poesia, psicografia, que eu sou psicólogo, vocês vão pensar que é de Cecília Meirelles, psicografia Cecília, coitado, ele está arrependendo. Diz assim, bela tarde, se despenca no horizonte, e na ponte, frente à lua, a flor bela, distraída e nua, tomando banho no sereno que chega. Vou colocar os meus sonhos na poeira, para que as borboletas arteiras os leve em suas asas coloridas. Nem passos, nem braços, me segue no destino. Leva minha alma menina no segredo de meus olhos, meus ouvidos e meu silêncio. No intervalo da saudade, eu desenho seu nome na terra, e meus dedos moleques o apertam no chão. Chove você aqui dentro, e eu broto novo a cada instante que viaja em sua busca. A lua já é adulta, e eu declamo para ela o que você não teve tempo de ouvir. Eu e a noite esperamos um só amanhecer. Que bela tarde. Desse jeito. Eu ia falar uma poesia de rosa, que eu sou de rosa, mas Gilson, como manda, ele que troca. Então olha que bonito. Olha que poesia bonitinha, ditado por Graciliano Ramos, que fala chuva maiosa, está precisando chover. Não vou atrapalhar o passe, não. Olha que coisa linda, vocês que moram, eu que moro na roça. Olha que lindo. Olha aí, Zé, que bom, em vez de dobrar chuva. O cheiro da terra cortada pelo arado, o mato deitado, o boi cansado a evaporar fumaça. A comida quente requentada, esperando a marmita. A agonia do João de Barro. Afobada a carregar o barro, como se a terra fosse subir ou murchar. O casco do boi a morder a terra e o nosso rastro em cima.
A semente já pulando no embornal, quase brotando, e nascendo na mente molhada da gente, a alegria da fartura. Zé criatura, só que o boi, a chuva aperta, a alma que dormia desperta, passeia lá fora. Esqueço minha carne. Me brota uma coragem, como se eu fosse uma semente nova. Olha cá, seu moço, já tem poça, quase poço, já tem mato se afogando no brejo. Zé, é o vento fino ou é a chuva que está muito rala? Parece me ralar o nariz e me dá vontade de espirrar. Tchê! Amém? Isso, Zé, amém. Tem alguém contente nessa chuva? Não pode ser só a gente. Pois quando eu estou contente, eu quero que o outro fique também. Toca o boi, Zé. Olha lá a cara do sol molhado, feito o olho com medo de ver e enxergar. Chega, Zé. Vamos ali, no tronco daquela figueira, num lugar onde eu fui criança e parte dessa beleza. O que tem na sua marmita? Angu? Abóbora? Dá o meu pedaço de torresmo, o seu pedaço de peixe. Marmitas limpas, cara livre e chuva maiosa. Agora é a hora de plantar. E Maria, da janela da casa, feliz, grita: Zé, vem embora, homem. Essa chuva maiosa vai te matar. Ô chuvinha boa, muita paz para todos nós.